Bem, eu uma vez mais estou aqui a fazer um vídeo relativamente, não irei demorar muito tempo, é comentar aqui brevemente aqui um tema, isto relativamente por causa deste processo da humorista Joana Marques. Relativamente, eu gostaria de fazer aqui uma afirmação, porque eu fiz aqui uma pesquisa no Google e apresenta-me o seguinte texto, não é? Que a Joana Marques ontem defendeu que a liberdade de expressão é fundamental para a prática do humor, mesmo que isso possa gerar ofensas. Ela argumenta que o humor, por sua natureza, pode provocar reações diversas e que a liberdade de rir, mesmo que à custa de alguém, é um direito importante em uma sociedade democrática. Em tribunal, Joana Marques enfatizou que a sua intenção ao partilhar o vídeo em questão era fazer rir, não prejudicar os outros, e que não tinha como saber se havia problemas técnicos na atuação dos cantores. Pronto, isto aqui, o que interessa aqui do texto, ela diz que isto é um direito importante numa sociedade democrática. Portanto, ela argumenta que o humor, por sua natureza, pode provocar reações diversas e que a liberdade de rir, mesmo que à custa de alguém, é um direito importante em uma sociedade democrática. Isto, eu passo aqui a dizer, esta maneira de olhar para o humor é um pouco a maneira da esquerda e do bloco de esquerda. Peço imensa desculpa dizer isto, porque esta senhora Joana Marques, ela acha, como muitas pessoas da esquerda portuguesa, que o humor eventualmente apareceu depois do 25 de Abril. Pronto, convém dizer a esta senhora e aos que a rodeiam que não, que já existia humor antes. E nós não podemos definir unicamente, associar o humor à falta ou não da liberdade de expressão. E, portanto, o humor sempre existiu. E, portanto, esta coisa de associar o sentido do humor a um regime político, isto é uma coisa da esquerda. E, portanto, esta pessoa acaba-se por definir como uma pessoa de esquerda. E, portanto, existiam humoristas no Estado Novo com outro humor, com uma outra concepção de fazer as coisas, e até as próprias elites do poder tinham humor. Não é? Esta coisa de nos apoderarmos do humor e associá-lo à liberdade de expressão e associá-lo à democracia, isto é a mesma coisa que depois dizer quem as elites que estão no poder e no entretenimento em regimes não democráticos quer dizer que não existe humor. Não, isto não é verdade. E, portanto, essas próprias elites, elas tinham humor. E, portanto, eram pessoas humanas como qualquer um de nós e, portanto, elas próprias, com o seu próprio sentido de humor, podem não ser o nosso nos dias de hoje, que é uma coisa diferente. E, portanto, o que esta senhora, esta Joana Marques, faz aqui, mais não é do que bloquismo de esquerda. E, portanto, é isto. E esta senhora, Joana Marques, vive num mundo novo, que é o mundo das agências, não é? E este mundo novo, o humorista, a gargalhada e o crítico, muitas vezes pertencem todos à mesma agência, não é? E quando o humorista, a gargalhada e o crítico e o entrevistador pertencem à mesma agência, nós temos que começar a duvidar se existe efetivamente liberdade naquilo que é fazer entretenimento em Portugal. E, portanto, esta senhora faz parte de uma elite que circula em circuito fechado deste novo mundo dos entertainers, que gostam uns dos outros, que acham bons uns aos outros, que se elogiam uns aos outros, e tudo o que não tem agência, tudo o que não tem agente é uma coisa mal feita, não é? Esta senhora Joana Marques tem uma expressão que é fazer assim, fingir que não houve. Não é? Fingir que não houve. Que é a típica expressão corporal de uma pessoa que eu só ouço os da minha agência. Eu só ouço os da minha agência e só ouço aqueles que são amigos da minha agência. Não é? E, portanto, isto é um circuito fechado. Eu não tenho nada contra estes circuitos fechados, desde que eles garantam qualidade. E o problema é que estes circuitos fechados das agências e dos agentes escolhem pessoas profundamente medíocres hoje para trabalhar. E, portanto,
também, nós, apesar de vivermos em democracia, apesar de vivermos em liberdade, existir liberdade e democracia e para fazer sentido humor, também deve existir liberdade para pessoas como eu, que entendem que este regime oficial com que nós vivemos, de humoristas que estas agências nos dão, para mim, por exemplo, não serve. Esta gente é má demais. E, portanto, esta coisa de vivemos em liberdade de expressão, em democracia e que isto, o humor é qualquer coisa sagrada, isto não é bem assim, não é? E, portanto, esta senhora faz parte deste regime em que vemos muitas vezes os humoristas ter um Buxerri Mendes ou ter um outro tipo qualquer que percebe destas coisas das agências, das televisões, dos managers, dos agentes, e que escolhe muitas vezes pessoas de perfil duvidoso. E, portanto, esta senhora Joana Marques é uma pessoa simples, não é? E é uma pessoa que pensa a bloco de esquerda. E, portanto, para esta senhora o humor existe, provavelmente, depois de 25 de abril de 1974. E, portanto, aquilo que existia antes eram umas pessoas muito soturnas, muito chatas, que não toleravam o humor, não é? E, portanto, por amor de Deus. Por amor de Deus. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é continuamente fazer uma crítica a este regime de humoristas que nós temos em Portugal. Isto não serve. Já o Herman também, quando era o Herman praticamente sozinho, também não servia. E, portanto, já vimos que o Herman José foi o wokeismo em Portugal. E, portanto, sai-se do wokeismo. Hoje há gente que talvez não seja aparentemente tão woke, mas na realidade são pessoas prosaicas na maneira de ver as coisas, simplistas, redutoras, com uma maneira de pensar de bloco. E, portanto, nós temos que recusar esta ideia que os outros não tinham sentido de humor. Não é? Que quem vive num regime não democrático é porque o humor não é tão tolerado. Portanto, isto é uma ideia completamente estúpida, absurda, não faz sentido nenhum. Existia sentido de humor, existiam humoristas nessas alturas. Provavelmente existia uma tolerância para determinado tipo de coisas, mas já existia uma menor tolerância para outro tipo de coisas, como existe principalmente hoje. Hoje continua a funcionar da mesma maneira. Existe humor para muita coisa, mas depois existe pouca tolerância quando se faz humor para outras coisas. Se eu vier para aqui todos os dias fazer humor ao LGBTQIA, eu vou ser uma pessoa mal vista. E provavelmente levar com muitos processos. Porquê? Porque isso não é tolerado. Porque isso não é bem visto. E portanto, hoje continua-se a passar precisamente as mesmas coisas. Há coisas que são mais toleráveis, outras menos toleráveis. E, portanto, já nesse tempo se passava precisamente o mesmo. Umas coisas eram mais toleradas do que outras. Existiam humoristas, existia uma forma de fazer humor. E as elites no poder também elas próprias tinham humor. E, portanto, nós temos de recusar esta maneira de bloquista de ver as coisas da senhora Joana Marques. Agora, o que nós precisamos é de melhores agências, melhores pessoas a trabalhar nas agências, melhores escolhas para o cargo de humorista. Isso precisamos. Portanto, nós não podemos... não é? Aceitar de ânimo leve este regime que eles nos querem dar, que os humoristas é quem é a agência, o agente e as televisões que trabalham com as agências e que os agentes nos dizem que é humorista. Não é? Eu provavelmente não tenho sentido de humor nenhum. Porquê? Porque não tenho agência nem tenho agente. Não é? E se vier para aqui fazer 2 ou 3 piadas aos LGBT, sou para ali um indivíduo que está na internet a demonstrar ódio. Não sou humorista de certeza absoluta. E, portanto, nós vivemos num regime em que as televisões nos dão como bom e ajudam a promover as agências com que trabalham. E, portanto, isto já é um sistema vicioso e viciado. E portanto, que é a mesma coisa que dizer que aqui em minha casa, eu e a minha família, nós não podemos ser humoristas, nem podemos ter humor.
Ele tá fechado porque os humoristas do regime são estes que as televisões nos dizem que são, têm agência, têm agentes e, portanto, são eles os humoristas oficiais. Estas são as pessoas que fazem piadas. E, portanto, isto é um pouco, não é? Como quem diz, não é? Nós somos o regime. E, portanto, continua a haver outros regimes. Só que este é bastante pior porque dão-nos Joanas Marques. Dão-nos muitas vezes géis. Coisas que não valem nada, são uma porcaria, mas que as pessoas dizem que é bom. Vende muito. Acredito que sim, vendem muito. Vendem muito porque se anda a dar sistematicamente às pessoas coisas más. E portanto, as coisas são como são. E portanto, eu, em minha opinião, deve existir liberdade para se fazer humor, mas essa liberdade tem que ser analisada num contexto das consequências que muitas vezes existem, não é? E, portanto, se ficar comprovado que houve consequências negativas para as pessoas, o humorista deve ser punido como qualquer outro. Não deve estar acima da lei. E, portanto, há limites de que é o bom senso. Não é? E, portanto, eu espero sinceramente que tenhamos outros humoristas, porque volto aqui a repetir o mesmo que já disse ainda agora, não é? Nós precisamos de abrir ainda mais as coisas, não é? E não nos conformarmos com este sistema que escolhe este tipo de humoristas e achar que isto é muito bom, porque os humoristas muitas vezes não têm culpa nenhuma, que quem os escolhe já escolhe mal, não é? Quem os escolhe já são pessoas que não têm qualidade nenhuma. Não é? E portanto, por amor de Deus, não é? E portanto, basta ver muitos dos programas que se têm feito atualmente e é normal que. Mas pronto, as pessoas depois podem dizer assim: eles arrastam multidões, a sala estava cheia. Ok. Eu, se tiver aqui alguém, uma agência e um agente a promover-me todos os dias e a dizer que eu sou muito bom, e aparecer os canais da televisão a dizer que eu sou muito bom, eu se calhar vou ter mais pessoas a ver o meu canal. Não é? Mas isto não quer dizer depois necessariamente que o produto seja bom. E portanto hoje nós temos muito isto. O produto é mau, mas há pessoas a dizer que aquilo é muito bom. E é esse tal circuito formatado, agências, agente, riso, gargalhada, crítico e entrevistador são todos da mesma agência do que o humorista, não é? Nas televisões já estão comprometidos com aquela agência e trabalham com aquela agência e, portanto, todos que aparecem na televisão são daquela agência e, portanto, assim, não é? Não venham dizer que isto é democracia. Isto não é democracia. E, portanto, esta senhora, eu espero sinceramente que desapareça. Oh, minha senhora, desapareça da nossa frente. A senhora não tem a arte do humor. A senhora não tem subtileza. A senhora não tem entrelinhas. A senhora não tem a graça natural com que determinado tipo de pessoas são quase abençoadas. A senhora não tem isso. Não tem essa arte. Dá umas bujardas, dá umas patadas. E, portanto, as pessoas que dão bujardas e patadas depois também não se admirem depois de sentar num banco de tribunal. E, portanto, o que esta senhora faz não é sentido de humor. Ela está oficialmente catalogada como humorista e trabalha em programas que supostamente estão associados ao humor, mas isso não quer dizer que o produto seja bom. E ela depois tem a sorte de ter muita gente a dizer que aquilo é bom. Pronto. Não é? Mas essas pessoas também, elas muitas vezes são comprometidas. Portanto, estar a ouvir uma pessoa da mesma agência ou de uma agência amiga que está a dizer que a humorista é boa, esta opinião não vale nada. Não é? Que é aquilo que acontece muitas vezes, não é? A televisão que trabalha com a agência depois está a dizer que a humorista é muito boa. Claro que sim. Você trabalha com a agência dela. Como é que o produto não há de ser bom? Portanto, isto são opiniões comprometidas. E, portanto, esta senhora, como se costuma dizer, deixa muito a desejar. E eu espero que desapareça do espaço público, que é uma pessoa que não tem entrelinhas, não tem subtileza, não tem o humor e a graça natural
com que determinadas pessoas nascem. Não é subtil. É que ela podia fazer estas coisas com uma inúmera subtileza, mas ela não tem essa subtileza e, portanto, dá a patada. Não é? E quando dá a patada, recebe o processo em tribunal como resposta. E, portanto, quem senta muitas vezes no banco do tribunal é porque dá umas patadas fortes. Não é? E, portanto, eu espero sinceramente que venham outras pessoas para renovar o sistema, não é? E principalmente que as agências e os agentes coloquem pessoas mais adultas, com mais experiência a escolher. Sendo assim, eu fico hoje só por aqui, por esta opinião. Muito obrigado mais uma vez por me escutar e a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.